Alô, 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 galerinha! Mais uma situação, problema que a gente vivenciou na nossa sala de aula presencial e eu estou trazendo aqui para que vocês tentem resolver, beleza? Dá um pause no vídeo nessa minha falação e depois vejam como é a solução, beleza? Veja só, vamos partir para a solução do problema. Então, vamos ler, né? Num triângulo, tem um ângulo de 120 graus entre seus lados adjacentes, que medem respectivamente 8 metros e 6 metros. Encontre o lado oposto ao ângulo citado. Em uma outra situação, se fosse um ângulo reto, como é que a gente ia encontrar esse lado oposto? Pause, resolvam. Vamos nessa. A solução primeiro vamos fazer o desenho esquemático, matemático dessa situação. Então eu tenho um triângulo. Ok. Vamos colocar os vértices desse triângulo, A, B e C. Eu tenho lados adjacentes ao ângulo de 120 graus. Então, o ângulo que ele está falando é aqui, ó. Beleza? É esse ângulo. Então, esse ângulo mede quanto? 120 graus. Ele diz que os lados adjacentes, né? Um lado mede 8 metros e o outro lado mede 6 metros. Aí ele diz: encontre o lado oposto ao ângulo citado. Então, o lado oposto ao ângulo citado é esse aqui, ó. X. Beleza? Vamos partir para a solução, né? Vamos partir para a solução. Primeira coisa é verificar como é o nome deste triângulo. Como é o nome deste triângulo? Primeira coisa que a gente tem que observar é que este ângulo aqui, como é chamado o nome deste ângulo? Um ângulo maior que 90 graus. Todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo o quê? Ângulo o quê? Obtuso. Ok? Então, é um ângulo maior que 90 graus. Logo, este triângulo é chamado de triângulo o quê? Triângulo obtuso. Se é um triângulo obtuso maior do que 90 graus e o ângulo base para a gente fazer as contas nossas é justamente o ângulo que? O ângulo de 90 graus. Se o ângulo for 90 graus, eu aplico o quê? Aplico o teorema de Pitágoras. Agora, se não for um ângulo de 90 graus, eu vou ter que aplicar o quê? Justamente, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Ok? Vou aplicar a lei dos cossenos. Vamos dar uma repetida, né? Observe o triângulo. O ângulo base é um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, o obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Eu não posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Eu tenho que aplicar o quê? A lei dos cossenos. Beleza? Então, antes de aplicar a lei dos cossenos, a gente tem que saber essas medidas aqui, oposto ao vértice A. Azinho, oposto a B. Bzinho, oposto a C. Czinho. Beleza? Repitam isso, né? Oposto ao ângulo A, Azinho, oposto ao ângulo B, Bzinho, oposto ao ângulo C, Czinho. Por que eu estou fazendo isso?
Porque justamente a lei dos cossenos, vamos tirar aqui, vamos botar a lei dos cossenos. Qual é a lei dos cossenos? A2 igual a B2 mais C2 menos 2 que multiplica B, que multiplica C, que multiplica o cosseno do ângulo entre os lados, que é o vértice A, né? Cosseno do vértice A. Então, ó, bonitinho. Isso aqui tem que ficar no cocão, ok? Então, ó, aquela jogatinha que a gente viu, o cara tá aqui, os braços abertos para cá, então o cosseno é do ângulo que a gente tá vendo aqui. Beleza? Vamos voltar para a aplicação da lei dos cossenos. Os valores a gente já tem, né? Vamos nessa, vamos sacudir, vamos fazer contas. A é x ao quadrado, B é 6, mais C, que é 8, e aí a gente vai substituindo os valores. Cosseno de quanto? Cosseno de 120 graus. Vamos fazer as continhas. Fazendo as continhas, presta atenção nas continhas. X ao quadrado dá 36, 64 menos esse vezes esse. Não posso multiplicar porque aqui é a razão trigonométrica. Então aqui vai dar 96 vezes o cosseno de 120. A gente ainda pode operar aqui, ó. Vou operar, tá? Vou operar. X ao quadrado, ó. Esses dois ainda aqui eu posso operar. Estão vendo, né? Estão vendo. Vai dar o quê? 100 menos 98 vezes cosseno de 120 graus. Aí aqui, vê só, gente. Eu tenho um número racional e uma razão trigonométrica. Aí a gente tem que fazer a transformação dessa razão trigonométrica aqui, ó. Essa razão trigonométrica, ela é um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, eu tenho que calcular o seu suplementar. Então, ó, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno do ângulo suplementar. O ângulo suplementar a 120 é 60 graus. Então, ó, 60 mais 120 dá 180. E a regra de ângulos suplementares está aqui. Ângulos suplementares. Beleza? Então, a soma dá 180, cosseno de um menos o cosseno do outro. 60 é um ângulo complementar. 60 é um ângulo complementar. Então, o complementar do ângulo 60 graus é 30 graus. E os ângulos complementares, o seno de um é o complemento do outro. Ok? Aí a gente vê que o seno de 30 é mesmo que queijo, né? Menos quanto vale o seno de 30? O seno de 30 é igual a menos 1/2, né? Ou eu trabalho aqui, assim, na forma de fração, ou transformo para número decimal. Então, eu vou transformar para número decimal, que é o que a gente está trabalhando constantemente. Aqui vai dar 0,5. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Beleza?
Aí com esse resultado, a gente vai substituir na equação aqui em cima, né? Na equação aqui em cima. Então, ó, substituindo, temos o seguinte: menos 96. Aí, ó, substituindo. Aí aqui eu vou mudar só o caqueado. Eu vou multiplicar por menos meio. Ok? A gente já sabe de onde foi que veio este menos meio, ó, o caqueado das continhas aqui em cima. Beleza, os caqueados da continha aqui em cima. Operando esta conta aqui, a gente vai fazer o jogo dos sinais. Lá vai, ó, menos com menos, menos com menos dá o quê? Mais. 96 vezes 0,5, 96 vezes 0,5, 0,5 é a metade de 96 é 48. Logo, vai dar 148. Beleza? O inverso dessa operação aqui, que é uma potência vira uma raiz. Raiz o quê? Raiz quadrada. Então, x vai ser igual. Como a gente está trabalhando com geometria, não vou calcular os negativos, né? Que é botar mais ou menos. Então, raiz quadrada de 148. Então, ó, aqui existem N processos de a gente calcular a raiz quadrada deste número aqui. E aí eu vou deixar para que vocês pesquisem aqui mesmo no canal todos os procedimentos de encontrar a raiz quadrada de um número qualquer, beleza? Porém, a resposta aqui é aproximadamente 12,16 metros. Vou deixar aqui a resposta. Porém, vocês vão procurar pesquisar o processo de extrair a raiz quadrada, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite.